Olá, começa agora mais uma edição do programa Direto da Horta. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre as novidades desse segmento tão importante para o agronegócio brasileiro. E na edição de hoje, nós vamos falar sobre a produção de hortaliças em ambientes controlados e fechados, como em fazendas verticais. A Embrapa tem se empenhado em desenvolver sistemas eficientes para a produção indoor. Por isso, a nossa conversa de hoje será com o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Ítalo Guedes. O Ítalo está aqui com a gente hoje presencialmente. Ítalo, primeiramente, muito obrigado pela presença aqui com a gente nos nossos estúdios. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado por me convidar. Ítalo, vamos falar um pouquinho, então, contextualizar um pouquinho para a nossa audiência. O pessoal nem sempre está por dentro de todos os termos. Então, existem hoje, eu imagino, vários conceitos, né, para a agricultura indoor, digamos assim, várias formas de se produzir indoor. Você podia dar alguns exemplos para a nossa audiência do que é uma produção indoor? Perfeito. A produção indoor, ela está dentro de uma classificação mais ampla que nós chamamos de agricultura em ambiente controlado. Exatamente porque se controlam todas as variáveis ambientais que vão afetar o crescimento e a produção das plantas. Essa agricultura indoor, ela pode ser feita em um só andar, geralmente em estabelecimentos que a gente chama de plant factory, ou fábrica de plantas, ou em andares sucessivos, que são as fazendas verticais. Obrigatoriamente utilizando iluminação artificial e controlando também outras variáveis microclimáticas. E aí, há alguns anos já, né, a Embrapa ela trabalha na elaboração de sistemas de produção para hortaliças cultivadas aí em sistemas de agricultura indoor. Nesses últimos 5 anos, digamos assim, quais avanços vocês já conseguiram tirar, ou quais avanços vocês conseguiram dar de concreto na pesquisa dentro desses sistemas? A Embrapa, ela celebrou, vamos dizer assim, iniciou o primeiro projeto em agricultura indoors em 2020. Foi uma parceria público-privada entre a Embrapa e uma empresa que cofinanciou a pesquisa. E o objetivo dessa pesquisa era desenvolver todo o sistema de produção de hortaliças em ambiente controlado em cultivo vertical, do tipo fazenda vertical. Então, nós iniciamos a pesquisa pioneira em 2020, até onde eu sei foi o primeiro projeto desse tipo aqui no Brasil, e desenvolvemos todo o sistema de produção. Já em 2021, a empresa parceira começou a produzir e continua produzindo até hoje, a partir dos resultados gerados por essa pesquisa. E cada hortaliça ela exige um sistema, ou na verdade uma adaptação diferente? Por exemplo, folhosas, condimentares, cada uma tem um sistema mais adaptado? As espécies têm diferenças, elas exigem ambientes ou mais ou menos diferentes. As maiores diferenças são de acordo com grupos. As folhosas, em geral, elas têm necessidades muito semelhantes. Alface, rúcula, cebolinha, as necessidades que elas têm, com algumas especificidades, são bem semelhantes. Já o morango, por exemplo, as hortaliças de frutos, elas exigem valores dessas variáveis ambientais bem diferentes. Por exemplo, o tipo de luz utilizado pelas folhosas é bem diferente do tipo de luz que as hortaliças de fruto, o morangueiro, o tomateiro exigem, por exemplo. Então, é necessário que haja adaptação. Dentro desse sistema, então, você deu aí o exemplo de luz, mas aí a luz, temperatura, CO2, tudo isso influencia diretamente, então, no desenvolvimento, no crescimento e na qualidade das hortaliças, né? Tem que estar tudo muito bem ajustado para aquele tipo de produção. Sem dúvida. Não apenas luz, CO2, temperatura, umidade relativa do ar, mas há um outro componente extremamente importante, que é o sistema hidropônico.
a solução nutritiva hidropônica, que fornece ao mesmo tempo água e nutrientes para as plantas. E essa nutrição ela tem que ser muito bem ajustada de acordo com a espécie. E aí a gente pode entender exatamente o que como hidroponia e também aeroponia, que são algumas das técnicas, né, utilizadas. Isso você acabou de dizer aí que está presente, né, dentro desse sistema. A gente pode entender exatamente como o quê? A hidroponia, assim como a aeroponia, são sistemas de cultivo sem solo. É a forma que a gente agrupa esses sistemas. Tem também os cultivos em substrato. São cultivos em que o produtor fornece água e nutriente às plantas sem ser através do solo. O solo ele dificulta o manejo da nutrição e da irrigação nesse sistema, no cultivo indoor, e ele pode ser também vetor de doenças. Então, hoje não existe cultivo indoor com solo, são sempre com cultivos sem solo. Pois é, e aí como que a pesquisa ela tem abordado essas questões relacionadas à nutrição das plantas em ambientes justamente sem solo, considerando aí essas possíveis deficiências nutricionais? A pesquisa entra de maneira muito forte, então, nesse campo, né? Já que, teoricamente, seria um desafio fazer um cultivo fora do solo. Sem dúvida, embora os sistemas hidropônicos comerciais já estejam aí desde a década de 1970, quando se criou o sistema mais conhecido, que é o NFT. Essa solução nutritiva que é utilizada, ela contém todos os nutrientes essenciais que a planta precisa. Os macronutrientes, que são necessários em quantidades maiores, e os micronutrientes, que são necessários em quantidades menores. O que nós fazemos na pesquisa é ajustar as quantidades, a forma química, as relações entre nutrientes que cada espécie necessita de um jeito. E aí, os fatores externos, de acordo com a região do país, influenciam de alguma maneira o que está sendo produzido dentro desses ambientes, apesar de serem ambientes controlados? Existe aí algum tipo de interferência por questões climáticas, questões de umidade, do que está do lado de fora em relação ao trabalho que está do lado de dentro? Não. Não, né? O cultivo indoor ele foi pensado para dar ao produtor uma independência completa em relação ao clima externo. Exatamente o que se deseja, por exemplo, para a produção controlada ou para a produção fechada de hortaliças. Garantir que haja produção ao longo de todo o ano, independente se está chovendo, se está nevando, o que é que seja. Não é para ter nenhuma influência externa dentro do cultivo indoor. E essas fazendas verticais, elas podem ser integradas a espaços públicos, prédios públicos? Isso já vem acontecendo? É um objetivo? Ou, por enquanto, as fazendas verticais são, digamos assim, recomendadas em ambientes um pouco mais afastados? A ideia das fazendas verticais é integrá-la completamente ao ambiente urbano. É um tipo de agricultura pensada para o ambiente urbano. Existe um movimento muito forte, por exemplo, para aproveitar prédios que já não sejam usados, armazéns em áreas industriais que porventura tenham sido desativadas, mas também escolas, prisões, condomínios e alguns ambientes em que a produção de alimento realmente é praticamente inviável. Por exemplo, plataformas de extração de petróleo em alto mar, seria uma oportunidade interessante. Mas, tirando isso, seria realmente uma solução, uma alternativa de produção de alimentos em ambientes urbanos para garantir a produção, né, para garantir que haja alimentos no ambiente urbano, por exemplo, em condições de pandemia, de grandes tragédias, coisas desse tipo, mudanças climáticas, não é? E que esteja completamente integrada ao ambiente urbano. Isso ajuda também, quando a gente fala hoje
muito em segurança alimentar. Você fazer um investimento numa fazenda vertical, em um local, por exemplo, um investimento certo, né, num local onde o acesso ao alimento seja um pouco mais precarizado, um pouco mais difícil. Isso ajuda também a questão da segurança alimentar, garantir alimento para determinadas regiões, né? Sem dúvida. Um dos objetivos das fazendas verticais é o combate, por exemplo, aos desertos alimentares, que são geralmente regiões urbanas em que o acesso ao alimento fresco, sejam hortaliças, sejam frutas, é muito difícil ou até impossível. Geralmente são áreas mais pobres ou áreas nos centros das grandes cidades, das grandes metrópoles. Então, é o tipo de agricultura que realmente se prestaria de forma muito adequada a isso. E é possível, esse sistema, digamos assim, de fazendas verticais, eles têm um potencial, ou terão potencial de garantir abastecimento, por exemplo, supermercados, restaurantes locais, de forma consistente com essas hortaliças? Isso já acontece. Isso já acontece. Nós, inclusive, temos fazendas brasileiras em Santa Catarina. Tem uma fazenda, tem uma empresa que produz pequenos módulos de cultivo indoor para restaurantes e supermercados. A Alemanha tinha, pelo menos até recentemente, uma empresa especializada em produzir esses pequenos módulos de cultivo indoor especificamente para supermercados. Então, é algo que já acontece, na verdade. Muito bacana. Olha, Ítalo, a gente ainda tem alguns assuntos para tratar, para poder aprofundar aqui, mas eu preciso chamar um rápido intervalo e eu peço para você aguardar um pouquinho aqui com a gente. Vou chamar então o nosso rápido intervalo aqui no Direto da Horta, mas antes quero reforçar aqui um convite para rever este programa e todos os outros programas aqui da nossa grade, na íntegra, onde, quando quiser, basta acessar o nosso canal no YouTube, o AgroMais TV. A gente vai fazer então uma rápida pausa, voltamos já já. Estamos de volta com o Direto da Horta e hoje meu convidado é o pesquisador da Embrapa, Ítalo Guedes. A gente vai voltar aqui a falar um pouquinho sobre essa agricultura vertical, né? E no final do primeiro bloco a gente estava dando alguns exemplos práticos de fazendas verticais aí que estão dando resultado no abastecimento de supermercados, no abastecimento de restaurantes aqui no Brasil. E aí agora eu quero perguntar para você sobre um desafio, que é digamos assim, um desafio logístico que o Brasil enfrenta por ser um país de dimensões continentais. Na sua avaliação, essa agricultura vertical, ela pode ser uma solução para reduzir a dependência do transporte de alimentos entre regiões? Sem dúvida. Você imagine a quantidade de hortaliças que é um produto perecível, frágil, que se perde quando você transporta, por exemplo, tomate de Goiás para Manaus, por exemplo. As perdas de hortaliças em climas tropicais são muito altas. Então, até falando um exemplo real, hoje já existe uma fazenda vertical em Manaus, produzindo principalmente hortaliças folhosas, o que vai permitir diminuir essa dependência do que vem de fora e, ao mesmo tempo, o que antes tinha que andar quilômetros, muitas vezes dias, para chegar ao consumidor, hoje vai andar menos quilômetros e em algumas horas, talvez até minutos, o que foi colhido já vai estar sendo consumido na mesa. Ítalo, quando a gente volta a olhar um pouquinho para um assunto que está em voga, que tem sido cada vez mais exigido da agricultura, que é a sustentabilidade. A gente consegue encaixar esse sistema de produção dentro do viés da sustentabilidade? Ambientalmente é um sistema eficaz, correto, que respeita o meio ambiente? Enfim, você entende isso como um sistema sustentável? Olha, as fazendas verticais, por utilizarem sistemas hidropônicos, elas economizam muito água e fertilizantes.
Existem alguns levantamentos que demonstram uma economia de água em relação ao cultivo em campo aberto de até 95%. A economia de fertilizantes em até 70%. Se utiliza fontes de energias renováveis, porque se precisa muito de energia elétrica para ligar as luzes, para pôr para funcionar as bombas, né, lá dentro, bombas hidropônicas, realmente há a chance de ser algo muito sustentável. Não tenho dúvida quanto a isso. E dentro desse mundo que está cada vez mais imerso na tecnologia, a inteligência artificial ou modelos tecnológicos também já começam a entrar nesse sistema de produção, eles ajudam aí nesse sistema de produção? É um sistema que tem se atualizado também junto às tecnologias? Sim, certamente. Recentemente, por exemplo, eu participei de uma pesquisa que desenvolveu uma inteligência artificial que otimiza a composição e a intensidade luminosa dentro de fazenda vertical à medida que uma inteligência artificial monitora o crescimento das plantas. Esse é um dos exemplos. Nós temos, por exemplo, uma outra pesquisa que participamos, monitorou qual o gasto de energia ótimo em relação à produção de biomassa, a produção de produtos hortícolas. Então, isso sempre utilizando automação, monitoramento ambiental e, cada vez mais, inteligência artificial. Por ser um ambiente fechado, em que se controlam todas as variáveis ambientais, há como se controlar, então é muito mais fácil de se utilizar, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial, de automação, para otimizar a produção. Eu estava lendo algumas reportagens antes da gente conversar, me preparando um pouquinho, e aí eu vi que alguns países ali da Europa, eu não sei exatamente, não lembro de cabeça qual, mas é um país nórdico, digamos assim, ele tem investido bastante nessa questão da agricultura vertical, em fazendas verticais, por questões de clima, por questões de território, eles não têm a disponibilidade que nós temos aqui no Brasil. Por quê? Então, para eles faz, teoricamente, olhando numa visão mais leiga, para eles faz sentido investir em fazendas verticais por questões de clima, muito frio, então para eles é muito mais fácil e muito mais interessante investir nisso. Para o Brasil, um país que tem essa disponibilidade toda territorial, tem climas favoráveis, por que é interessante, mesmo assim, investir nesse tipo de sistema de produção? Em primeiro lugar, Felipe, nós temos que ter claro que o cultivo indoor ele não veio substituir a agricultura, ele veio somar. É mais uma opção, principalmente se pensando em ambientes urbanos. A questão de terras, nós temos realmente área enorme. No entanto, nós temos que lembrar que no caso das hortaliças, a maior parte das hortaliças que nós consumimos, elas se originam de climas temperados. E a tropicalização ela foi parcial dessas espécies. E nós temos, durante o período de verão, que na maior parte do Brasil é o período em que se concentram as chuvas, são períodos em que a produção em campo de hortaliças diminui drasticamente. Daí porque, durante esses períodos, os preços também se elevam. Diminui a oferta, aumenta a demanda, ou se mantém a demanda, aumentam os preços. E nós temos um terceiro fator cada vez mais grave, que são as mudanças climáticas. Nós temos observado claramente que tem aumentado a frequência de fenômenos climáticos extremos e as hortaliças têm sido afetadas diretamente. A produção de hortaliças em campo, isso aí eu creio que qualquer produtor de hortaliças profissional vai lhe dizer isso. A produção de hortaliças em campo no Brasil tem se tornado mais difícil a cada ano que passa. Então, é necessário que o Brasil, reconhecidamente uma superpotência agrícola, ela esteja preparada para qualquer eventualidade,
para qualquer condição e não podemos, assim como fizemos, né, na pandemia, em que, como a gente repetiu muito, a produção agrícola não parou, a gente não pode parar também com as mudanças climáticas, com o recrudescimento do clima, e temos que nos preparar. E uma forma de nos prepararmos é com as fazendas verticais, mas também com o cultivo protegido, com o cultivo em estufas, coisas desse tipo. E agora trazendo para dois pontos de vista do produtor, do empresário, do investidor e também do consumidor. Esse é um sistema de produção que vale a pena o investimento, tem uma rentabilidade boa para o produtor hoje, tem demanda, tem mercado para isso. E para o consumidor, a hortaliça não vai chegar mais cara por ser produzida dentro de um sistema, digamos assim, mais avançado em relação à tecnologia. Existe um equilíbrio, tanto do ponto de vista do consumidor, quanto do ponto de vista do produtor rural ou do empresário que quer investir nesse sistema? O investimento é alto, ainda é muito alto. E instalar uma fazenda vertical ainda exige muito dinheiro. E em razão disso, qualquer empresário que se disponha a isso, é necessário que ele faça um estudo de mercado muito bem feito, um estudo de viabilidade econômico-financeira, sem dúvida nenhuma. Alguns empresários têm afirmado para a gente que o cultivo apenas de folhosas muitas vezes não é suficiente para pagar as contas. Então tem aumentado muito a procura por cultivos com um preço de mercado maior. É o caso, por exemplo, do morango. Hoje há vários grupos de pesquisa, nós inclusive, pesquisando sobre o cultivo indoor de morango e de outras culturas, cannabis para extração de canabidiol e produção de mudas, produção de sementes. O Instituto Agronômico de Campinas, por exemplo, tem estudado a produção de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar em cultivo indoor também. Então, primeiro, nós não podemos pensar apenas nas folhosas, né? Nós temos que pensar que se as fazendas verticais quiserem permanecer como uma opção viável, vão ter que diversificar e adotar cultivos que paguem aquele investimento. E sim, atualmente, pelo menos, as hortaliças cultivadas em ambiente indoor, elas chegam mais caro para o consumidor. Por outro lado, elas têm uma garantia de qualidade que poucos sistemas oferecem, né? E aí, para quem está nos assistindo, tem curiosidade de entender um pouco mais sobre esse assunto, ou já entende, mas ainda não buscou capacitação, existem hoje programas de capacitação voltados para a aplicação desse tipo de sistema de produção, seja na Embrapa, seja em outras empresas públicas. Já há formas de se capacitar para entrar nesse mercado? Olha, existem hoje, até onde eu sei, duas disciplinas de pós-graduação voltadas majoritariamente para o cultivo indoor. Uma no IF Goiano, campus de Rio Verde, no qual inclusive eu ministro aula, e uma no mestrado no Instituto Agronômico de Campinas, coordenado pelo professor Luiz Felipe Purquério, em Campinas, no qual eu também contribuo. Existem alguns canais do YouTube, né, que divulgam informações sobre esse tipo de cultivo também, e livros muito bons, e cada vez mais a literatura científica tem oferecido aí resultados. Não é tão fácil de entrar nessa literatura, mas há muitos resultados já, muitos avanços para quem quiser se preparar. Ítalo, a gente tem mais um minutinho, quero saber de você, como você enxerga esse sistema de produção aí em 15, 20 anos? Você acha que existe um potencial de fato para crescimento, expansão, aplicação, integração com a agricultura tradicional? Como você enxerga esse sistema aí em 10, 15 anos, em 15, 20 anos? Sim, eu creio que é um sistema que oferece muitas oportunidades. Aqui no Brasil, o que eu imagino que vai acontecer é uma integração com o cultivo protegido, o cultivo em estufas tradicional.
técnicas de monitoramento e controle ambiental das fazendas verticais sendo adotadas em estufas e tornando-as mais sofisticadas, mais eficientes na produção de alimentos. Muito bem, Ítalo. Quero agradecer demais a gentileza de ter vindo até aqui conversar com a gente. Um assunto tão importante e tão instigante. É sempre bacana a gente trazer essas tendências para a gente plantar uma sementinha no pessoal que está nos assistindo, na curiosidade, instigar o pessoal a pesquisar um pouquinho mais e buscar conhecimento em relação aos assuntos que a gente traz para cá. Então, quero agradecer mais uma vez, desejar muito sucesso aí no seu trabalho, agradecer o pessoal da Embrapa também, sempre muito gentis em atender as nossas demandas. E o canal está sempre aberto. Vamos voltar a conversar com certeza numa nova oportunidade. Obrigado. Essa edição do Direto da Horta fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra aqui ao longo da programação. Até a próxima.